Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora o programa Questão de Ordem, onde você conhece um pouco mais do vereador que você escolheu. Quem está do meu lado hoje é a vereadora Karina Caroline, que vai conversar um pouquinho sobre os projetos, sobre o trabalho legislativo. Tudo bem, Karina? Olá, tudo bem? Mais uma oportunidade de estar falando aqui sobre o nosso trabalho, sobre a Câmara. Eu agradeço essa oportunidade. Recentemente você saiu da próxima legislatura de presidente, né? Nós continuamos na mesma legislatura. Mas na próxima presidência você sai do cargo de vice-presidente. Eu queria que você fizesse um balancinho aí de como foi passar esses 2 anos como vice-presidente da casa. Ariana, eu vou falar um pouquinho anterior a isso. Como vereadora eleita em 2012, já em 2013 eu compus a mesa, né, como terceira secretária e passei o período todo, os 2 anos, tendo a função como segunda secretária, uma vez que eu comecei a desempenhar bem o trabalho na mesa e permaneci. E eu acho muito bacana estar falando sobre isso porque em 128 anos de Câmara Municipal, eu sou a primeira mulher a compor a mesa durante esses 10 anos, né? Estou indo para o segundo, os últimos 2, completando 12 anos de mesa diretora. Isso é muito bacana. Eu acho que foi a vereadora com mais tempo de mesa nessa Câmara, em 128 anos. Então, acho que é um mérito da representatividade da mulher na Câmara e está sendo conduzida durante todo esse tempo na mesa diretora. Então, fui terceira secretária, já fui segunda secretária, primeira secretária, vice-presidente, que é atual, né? Ainda estamos finalizando esse ano, e tudo nos traz experiência, né? Como secretária foi importante para ler, para conduzir junto com o presidente os trabalhos. Agora, como vice-presidente, também tive a oportunidade de conduzir a sessão várias vezes, né? Pedro Roberto, muito bacana, às vezes tinha esses compromissos externos, ele falava: vereadora, comece a sessão, vereadora, estou em viagem, preside a sessão hoje. E é legal isso, porque a Câmara nunca teve uma presidente, uma mulher. E conduzir os meus amigos vereadores, né, numa sessão é muito bacana, é uma responsabilidade. Eu me sinto assim, muito assim, preferida nessas situações, né, de estar podendo conduzir um trabalho tão importante que é o Legislativo de Rio Preto. Então, para mim foi muito bacana estar como vice-presidente. Vou retornar como primeira secretária agora no próximo biênio. Que aí você já tem experiência. Já tem experiência, acho bacana. Se tiver que fazer todas as coisas, já sei, né? Conduzir os vereadores, auxiliar o presidente. E eu fico muito feliz por essa oportunidade que eu estou tendo na Câmara. Karina, na última vez que a gente conversou, tinha acabado de ser aprovado ou estava em tramitação ainda o seu projeto de importunação sexual no ônibus. De lá para cá, o que mudou em relação a esse projeto, que agora já é uma lei, né? Aí você tem que dar eficácia à lei. Então, acho que quando nós aprovamos uma lei em plenário, a gente quer ver acontecer. Não só ser um papel, um número. A gente quer que as coisas aconteçam na sua realidade. E eu gosto muito da prática da lei. Então, quando eu coloco uma lei e ela é aprovada, eu quero ver ela sendo executada. Então, eu vou para cima disso. E então, eu fiz a campanha de prevenção, que no caso é uma campanha permanente, né? A lei diz que é uma campanha permanente de prevenção à importunação sexual no transporte público. E aí eu fui para a rua. Aliás, eu fui para o terminal urbano. E lá eu tive contato com as mulheres, conversei com mulheres, com homens, com meninas, com meninos, com jovens, para falar sobre essa nova lei e que é crime a importunação sexual. Então, o trabalho de conscientização foi prático. Então, eu fiz folderzinhos, tem a informação nos totens do terminal rodoviário, tem no ônibus, e é muito bacana porque a mulher, ela tem consciência, assim, que existe algo, uma lei que a protege, mas às vezes passa batido isso, né? Porque o cotidiano da vida é isso. Então, a gente tem que estar ali para alertar, para sinalizar tanto a possíveis vítimas, como também possíveis abusadores, de que todo mundo está de olho e que isso não pode acontecer. A pessoa, ela está usando transporte público,
que é público, mas o corpo da mulher não é público. Então, tem que ter um respeito. Eu tive muitas abordagens legais. Isso eu ia te perguntar, teve algum relato, alguém que veio e te contou alguma história? Sim, trabalhadoras, né? E a hora que elas pegam ali e falam, poxa vida, olha, eu já passei por isso. Teve um caso de uma jovem, né, voltando da escola e tarde da noite, porque as mulheres hoje em dia, você sabe, Ariana, trabalha e estuda. E eu abordei ela indo do trabalho para a escola, faculdade, ela disse, olha, vereadora, eu já passei isso, fiquei traumatizada, fiquei sem pegar o transporte público por alguns meses, tive que gastar com Uber, mas... Pessoas que dependem do transporte público. Mas eu tive que fazer essa superação e estar aqui de novo no terminal, porque eu não tenho dinheiro para ficar andando de Uber. Então, a gente fica triste, porque quantas mulheres não passam por isso? Quantas jovens não passam ou já passaram por isso? E fica essa sequela, esse trauma, porque é muito constrangedor. Poxa, você está ali com a sua cabeça, né, vindo do seu trabalho, cansada, tendo que ir para uma outra jornada de trabalho, ou para uma faculdade, ou para a sua casa, e você se deparar com um cara te importunando. Poxa, isso é muito chato, né? Então, a gente tem que fazer valer a pena essa lei de que quanto mais conscientização dos usuários, mulheres e homens, de que existe uma lei ali, de que as mulheres vão denunciar sim, porque começa a ter estatística, e quando tem estatística, né, a gente começou a falar sobre isso também na outro programa, as políticas públicas começam a se movimentar. Sem estatística, você não tem como fazer punições. Tem um demonstrativo de que alguma coisa está acontecendo ali, né? Se todo mundo fica quieto, é chato, chora, não quero pegar... Não, tem que denunciar. Então, a campanha é isso, conscientização e fortalecimento de denúncia para a punição dos agressores. Você disse que gosta de ver a aplicação da lei. Eu lembro que lá no começo, assim, sua primeira legislatura, 2013, 2014, a gente saiu para colar os adesivos no ônibus, que era uma lei da sua autoria. Exatamente. Também, né? Olha como que é legal, né? Foi lá no começo, 180, a importância de conhecer esse número. Estive em Brasília para conhecer o 180, questionei, né, através dos operadores do sistema, se a minha cidade, São José do Rio Preto, constava as políticas públicas de enfrentamento à violência na nossa cidade, porque o 180, a mulher liga, ela vai ser direcionada para o seu município. Uhum. Então, eu queria saber se tinha ali a Delegacia da Mulher, se tinha a Secretaria da Mulher, né? Como que era direcionada a nossa mulher riopretense quando acionava o 180. Porque é uma engrenagem, Ariana, você tem que ir atrás. Você impulsiona a mulher a fazer denúncia. Ok, mas como que ela é tratada quando está sendo denunciada? Sim. Como que o Ministério Público apura os casos que vêm de 180? Então, você tem que ter informação e falar, ó, meu trabalho está valendo a pena, vou continuar, vou intensificar. E estar na rua... E a pessoa que denuncia, né? Olha, denunciei e teve resultado. Exato, tem o acompanhamento, né? Tem, olha, eu fui direcionada para a Secretaria da Mulher, fui atendida pela assistente social, olha, eu dei entrada no processo, né, de denúncia, olha, o agressor está sendo punido. Então, isso faz parte da política pública. Então, se a gente não tem esse feedback, a gente não sabe se está dando certo. Né? Que nem eu sempre digo, eu vou na rua, tem que denunciar, não sei o quê, olha, não aceito agressão, vamos na Secretaria da Mulher, vamos na Delegacia da Mulher. Hoje a gente tem a vara da violência contra a mulher, que também foi uma luta das mulheres de Rio Preto, vários segmentos, né? A sociedade civil se uniu, legislativo, executivo, pá, conseguimos. Patrulha Maria da Penha. Então, olha que bacana, né? Esse encaixe. Agora, a gente tem que fazer com que as políticas públicas que atendam ao agressor também seja fortalecida. Recentemente, tive conversa com a Cris para que o trabalho de recuperação, né, a reeducação do agressor seja fortalecida na Secretaria da Mulher também. Temos técnicos capazes para isso. Porque tem mulher que ela quer que o marido seja recuperado, né? E se não recuperar o agressor, ele bate na Maria, na Joana, na Sebastiana. Então, é uma política pública que também tem que ser eficaz. A gente tem que recuperar esse agressor. E é assim, a gente tem que ir à prática. Sim, você estava me falando também que agora quer trabalhar a questão das crianças. O que você pretende fazer aí? O que você tem em mente? O nosso mandato, eu gosto de pautar mulher, criança, idoso e pessoas com deficiência, né?
Esse ano, com o retorno das aulas, visitando as escolas, que eu gosto muito de estar próximo das escolas, conversando com os professores, eu vejo a necessidade de criar um programa permanente também, no que diz respeito à criança com problema da visão. Tem muita criança que, por falta do óculos, de enxergar bem, ela não aprende, ela não se interage com a aula, porque a criança, não consigo entender, não estou enxergando. Então, peraí, como que é o aprendizado? Só para ilustrar, a minha filha tinha uma colega de sala, ela está numa idade de alfabetização, e a menina não se desenvolvia, ela não conseguia. Quando descobriram que ela tinha um problema na vista ocular, no oftalmológico, ela começou a se desenvolver também com os outros alunos. Isso é um exemplo muito importante. Quantas crianças que nós temos na rede pública que não está passando por isso? Porque, às vezes, falta um pouco de atenção na família, certo? Porque a criança ela fica na escola, período integral, e contraturno ela está num projeto social, né? A gente vê a falta, no caso de projetos para acolher essas crianças. O pai e a mãe trabalham para lá e para cá, fica com uma avó, fica com uma tia. A criança não está conseguindo desenvolver. Às vezes a escola sinaliza que precisa procurar o oftalmologista. Mas às vezes as famílias não têm essa condição, às vezes perde consulta, não consegue consulta. Então são N fatores que faz com que a criança fique prejudicada. E é saúde pública. Então eu vou me empenhar nesse ano de 2023, para que a gente tenha esse programa nas escolas, buscar parcerias, pessoas que apadrinhem o óculos dessas crianças. Esses exames têm que ser realizado, para a gente dar qualidade de vida para a criança na saúde e também na educação. Ela tem que estar ali e se sentir prestigiada. Poxa, eu estou entendendo, eu estou conseguindo ler, eu estou conseguindo ver o quadro da escola, né? Então, isso é saúde pública e eu vou empenhar para isso. Sim. Quando a gente conversou logo depois da pandemia, quando começamos a retomar os trabalhos, você disse que existia muita defasagem na questão da educação dessas crianças. Ao longo desse ano, como é que você enxerga a rede municipal, as pessoas têm te procurado, como que está? Olha, eu vejo que logo que iniciou as aulas presenciais, porque estavam um pouco híbridas, né? A família tinha a opção de deixar a criança em casa ou ir para a escola. Essa evasão aconteceu porque vários problemas familiares inicialmente, né? A gente teve criança que perdeu pai, que perdeu mãe, que perdeu vó, e às vezes tinha que ficar com o irmãozinho. Então, teve N situações que a escola identificou e foi atrás para recuperar essa criança. Então, infelizmente, as sequelas da pandemia, a gente vai conseguir ver mais profundamente com o ano de 2023. Por quê? Essas crianças retornaram para a escola em 2022, tem criança que usa máscara até hoje. Infelizmente, não conseguiram avançar na educação, no aprendizado, né? Não é todo pai que tem a condição de ensinar a criança, de fazer as tarefas. Até numa escola eu parabenizei algumas famílias que se empenharam em ter um celular melhor na tecnologia para poder ter acesso ao material escolar. Não era todos os pais que iam retirar o material na escola, embora fosse, né, estivesse disponível. Os professores usaram muito a tecnologia. Então, foi um empenho tanto dos professores em ter um aparelho compatível, como também as famílias, para que seus filhos pudessem ter um mínimo de aprendizado. Então, infelizmente, a gente perdeu muito. As nossas crianças foram muito prejudicadas na educação, devido ao processo dessa pandemia que a gente passou. E a recuperação é a longo prazo. E vai ter que ter um empenho ainda maior dos professores em recuperar uma criança que saiu do 2º ano para o 3º ano, até com dificuldade de escrita, com dificuldade de entender, de aprender, porque vai ter que ser um empenho total, tanto da escola como da família, né? Para a gente fazer com que essa criança recupere 2 anos de pandemia. É muito triste isso.
A infância acabou muito prejudicada. Muito prejudicada. Inclusive Separação. questões de violência, né? A violência, então, nem se fala, né? Porque quantas crianças não ficaram sujeitas aos seus agressores? Ficaram sujeitas aos maus tratos, né? Às vezes não é só abuso sexual, mas os maus tratos, né? Psicológicos. Eu sempre bati nesses últimos 2 anos de pandemia. Quantas vezes eu não fui na tribuna preocupando com a saúde mental das crianças e dos adolescentes? Do prejuízo emocional que nossas crianças sofreram, né? Agora, nós aprovamos um concurso público, onde vai ser, né, inserido na rede municipal psicólogos e assistentes sociais. Parabéns, ótimo, mas será muito pouco ainda, né? Mesmo assim, nós vamos continuar falando sobre a necessidade de ter esse profissional nos núcleos escolares. Pelo que eu entendi, nós vamos ter somente pessoas para ver esse problema na rede. Mas a gente tem que ver a longo prazo deles estarem nas escolas, porque tanto o professor como criança sofreram demais com esse impacto, né, da pandemia. E a violência ela tem que ser tratada. São traumas que precisam ser descobertos e tratados, porque nós temos que pensar no futuro emocional dessa criança. Sim, o mesmo trabalho de prevenção que você desenvolve na questão da mulher em relação à violência, eu acredito que também existe um momento que ele precisa ser trabalhado com a criança, né? Ele tem que ser tratado, acompanhando, né, o cenário político, tanto do Estado como do federal. Eu tenho acompanhado o trabalho de uma deputada federal que está falando muito da questão da saúde mental da criança e adolescente já para 2023, e ela tem pautado sobre esse projeto de lei, né? Está tendo reuniões, eu quero até estar presente em algumas, que eu gosto do tema e eu acho importante que os municípios se adequem. Se já está lá na nível federal, ele tem que acontecer no estado e tem que ser efetuado no município. Porque às vezes as pessoas não entendem isso, mas já é uma lei federal. Ótimo, então ela me dá respaldo para que o meu município seja cumprido, né? Então a saúde mental é importante, né? Quantas crianças não se mutilam? Principalmente adolescentes. Não, né? Se entende, ninguém ouve criança, Ariana. Não ouve a criança. Infelizmente, a nossa criança, o nosso adolescente... A criança, nem a gente, né? Não se falar, nem a gente. Não são ouvidos. O que está o sentimento daquela criança? Como que foi o reflexo da perda do trabalho do pai, da mãe? O que faltou na sua casa? A comida, o leite... né? A separação da perda, de uma morte, a separação de um irmão. Inclusive, uma das linhas de trabalho do Setembro Amarelo nesse ano que passou é o suicídio, o crescente suicídio entre crianças de 10 crianças, anos. E isso está sendo debatido na Câmara dos Deputados, e eu fico vendo essas pautas, porque, Ariana, eu tenho que estar atenta ao que acontece. Então, gosto de ouvir Voz do Brasil, fico ouvindo os deputados, o que eles estão falando, as deputadas, o que elas estão trabalhando no que diz respeito àquilo que me interessa. Autismo, educação, violência doméstica, questão do idoso. Porque quando você chega aqui, você tem que ter pauta, você tem que saber o que fala. Não é da minha cabeça, não, é o que está precisando. Também quem traz para você? Você tem essa relação com as pessoas, elas trazerem essas pautas para você? Trazem, porque vê que eu me empenho, né? Sempre, vereadora, eu vejo que a senhora gosta desse assunto. Olha, aqui na escola, meu filho, olha, o jovem, né, na questão, né, principalmente dessa questão de suicídio, me chamou muita atenção o aumento que teve durante a pandemia desses jovens adolescentes se cortarem, tomarem remédio, até crianças. Então, nós como legisladores, né, que estamos ali representando a sociedade de todas essas questões, temos que debater. E é através dessas falas, desses debates, que surgem políticas públicas que alcançam todos lá fora. Sim, você acabou de levantar uma pauta que eu acredito que ficou muito evidente com a pandemia, que é a questão da saúde mental. Precisamos. E até essa deputada, eu gosto muito, tive o prazer de conhecer ela pessoalmente, Soraya, ela é do Rio de Janeiro, e ela pauta muito esses temas, então eu sou seguidora dela. Eu gosto de ter exemplos, bons exemplos, e a gente tem que estar atento. Não votei nela, né, porque ela é do Rio de Janeiro, mas é uma mulher que me representa.
E quando a gente fala em saúde mental, às vezes as pessoas podem ter uma ideia errada de que é a pessoa que tem uma deficiência muito severa ou algum transtorno psiquiátrico muito severo, mas nós estamos tratando de depressão, nós estamos tratando das crianças que se mutilam também. Às vezes as pessoas tinham saúde mental como maluco, né? Isso. Não é isso. Exemplo, nós precisamos ter saúde mental para desenvolver até o nosso relacionamento dentro da nossa família. Sim. Não é? A gente tem que estar bem, né? A saúde mental ficou muito evidente, tanto isso a gente viu tantas pessoas se matando diante de uma pandemia, que perderam tudo. Isso é saúde mental, é saúde pública. E os municípios, né, eles têm que cuidar. A nossa saúde mental aqui de Rio Preto tem que ser melhorada. Os CAPs têm que ser melhorados, porque a demanda vai surgindo. Né? Então, tem que ter profissionais lá adequados, empenhados em cuidar da saúde mental do trabalhador, da mulher que está em casa, da criança que está na escola, do idoso. Né? Então, todos nós precisamos de saúde mental. E qual que é o papel do vereador, então, no fomento dessas políticas públicas, já que vocês não podem, tem uma limitação de legislação? A fiscalização é estar presente. Como que está o tratamento? Qual é o período de tratamento? É medicação que está tendo? Está tendo medicação para essa população? Está tendo terapia ocupacional? Como que é isso que eu sempre questiono. Como que está o trabalho dos psiquiatras, dos psicólogos? É através do CRAS? Como que essa população descobre a necessidade de ter o tratamento de saúde mental? É saúde, CRAS, CREAS, CAPS? É o mecanismo, ele tem que funcionar. Então é assim que a gente tem que agir. Já que a gente está falando de um trabalho que você pretende desenvolver, Karina, qual que é a perspectiva aí para o próximo biênio, para o próximo ano? O que você pensa em fazer? Olha, eu gosto de atuar muito, eu gosto de trabalhar, eu amo o que eu faço. Então, para 2023, eu vou intensificar na questão da criança. Eu acho fundamental que logo no começo do ano, nos primeiros meses, essa minha ideia ela já esteja sendo executada. É o que eu pretendo e quero e vai acontecer, porque eu vou fazer de tudo para isso, buscar parceria, para que eu possa ter o resultado de 2023 no final, com crianças com maior qualidade de vida dentro das escolas, enxergando bem, aprendendo melhor, trabalhar a questão da mulher sempre, né? Não posso parar, sempre tenho novas ideias para executar. E fazer o trabalho de fiscalização da saúde, né? A gente sabe que existe essa demanda, como que a gente não trabalhou a falta de vagas nas UPAs, nos hospitais. Então, é um assunto que a saúde nunca para. E está fiscalizando o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, a população sendo atendida devidamente, a ampliação de UBSs, fortalecimento de mais contratação de médicos, pediatras. É o trabalho do vereador, fiscalizar o executivo e fazer com que a nossa população possa ser atendida devidamente. Sim, a gente está falando de um trabalho efetivo, né, do vereador, mas também a gente entra na questão política, porque a partir da próxima legislatura é possível que nós... É possível não, já foi aprovado, nós vamos ter mais vereadores aqui dentro. Você, como a única mulher que nós temos hoje atuando, como é que você vê esse quadro aí transformando, se existe uma expectativa de que as mulheres ganhem mais cadeiras, como é que você enxerga esse futuro? Olha, a política ela sempre vai ser criticada, né? Porque já é um hábito da população criticar o agente político, a pessoa política, devido aos maus exemplos que acontecem no Brasil e no mundo. Eu votei com muita tranquilidade o aumento dessas cadeiras, uma porque a minha cidade está quase 500 mil habitantes, certo? A todo momento cresce, Rio Preto é uma metrópolis, né? A gente está como uma cidade metropolitana. Somos exemplos, temos que trabalhar políticas públicas e o fiscalizador é o vereador. Então, hoje nós estamos com 17, 2025 seremos 23. E com esse aumento, né, essa possibilidade de representatividade de vários segmentos da sociedade, eu puxo para o lado da mulher. Exemplo, hoje eu estou sozinha na Câmara, somente Karina Caroline. Nós temos a secretária Cláudia, mas quem substituiu foi um homem negro, que é o Diego. Então, eu acho que vai ter a possibilidade de a gente mesclar um pouco esse plenário.
chega de tantos homens nessa Câmara. Nós precisamos de ter mulheres. Eu queria ter 5 mulheres. Podia entrar 5 mulheres ou 6 mulheres. E eu no meio. Mas eu acho importante, a sociedade, né, por um todo, ela tem que entender o trabalho político. Se existe eleitor só na época da eleição, existe político também só na época da eleição, mas precisa ter essa conjuntura de estarmos presentes na sociedade e as pessoas entenderem o trabalho do vereador. Eu gosto de estar como vereadora, eu gosto de lutar pelo direito das pessoas e eu não me envergonho do meu trabalho político, porque às vezes eu percebo na sociedade, é político. Não, peraí, vamos ter um respeito, porque através do político as situações mudam na sociedade, direitos são garantidos para a sociedade, para segmentos, então vamos se interessar mais pela política. Se o seu representante não está indo bem, você tem o direito de fazer outras escolhas. É o que vai acontecer a cada 4 anos. Então, teremos novas pessoas aqui, representando o Rio Preto, trabalhando por Rio Preto, lutando pela cidade e fazendo a diferença, né? Eu quero que tenha mais pessoas mesmo trabalhando por Rio Preto. E é esse momento, a gente tinha que fazer esse ajuste. A cidade precisa de representantes. E eu achei muito interessante uma fala de um vereador. A qualidade do vereador está sendo expressa na urna, na qualidade do eleitor. Então, seja fiscalizador, conheça a Câmara, acesse o site da Câmara, conheça o trabalho do vereador, saiba o que é a função do vereador, porque às vezes chega coisas absurdas na Câmara que não é função de vereador, né? Então, convida os nossos eleitores, aos nossos, como fala? Telespectadores, conheça o trabalho da Câmara, venha na Câmara. Não ouça falar o que é um vereador, conheça o vereador e as atribuições do vereador. Sim, às vezes o papel também do vereador é levantar essas pautas para discussão. Por exemplo, nós não estamos falando de coisas importantes aqui, estamos falando sobre a educação, a necessidade de cuidar da saúde da criança, mental, na questão da visão da criança. Isso é o vereador, porque o pai está trabalhando, às vezes ele vê o filho dele. Às vezes a pessoa vê o filho, eu estou vendo as crianças, mais de 40 mil crianças na rede pública. Sim. Não é verdade? Então são demandas que vêm através do vereador. Sim. Que é pautado não só para uma família, mas para todas as famílias da cidade, onde há uma necessidade de uma consulta médica, de um atendimento preferencial para um idoso, para uma mulher, para uma criança, é pautado na Câmara. A gente já está quase terminando, Karina. Eu queria que você deixasse, então, a mensagem aí para quem está te vendo, para o nosso telespectador. Bom, quero desejar a todos um final de ano maravilhoso. As famílias que perderam pessoas, que passaram por privações, que 2023 seja um ano de muitas realizações, de superação, porque é isso que nós temos que ser, superar a cada momento, buscar pela nossa saúde, criar bem os nossos filhos. É isso que eu desejo para a nossa população de Rio Preto, sucesso, prosperidade, realizações e, acima de tudo, muita saúde. Obrigada, Karina. Esse, então, é o Questão de Ordem. Eu conversei aqui com a vereadora Karina Caroline e você acompanha esse programa durante a nossa programação e também nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. E as notícias do Legislativo você acompanha no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.